O papel da igreja na sociedade. Como a Bíblia nos guia para transformar o mundo. A Bíblia ensina que a igreja deve ser a luz que ilumina um mundo muitas vezes marcado pela escuridão e incerteza. Jesus, ao declarar em Mateus 5, versículo 14, "Vós sois a luz do mundo", revela a responsabilidade da igreja em refletir a verdade e os valores do reino de Deus. Em uma sociedade que muitas vezes busca respostas em lugares errados, a igreja tem o papel de conduzir as pessoas para o caminho da salvação, revelando o amor divino. A luz da igreja não pode ser escondida, mas deve brilhar em todas as esferas da vida humana, seja nas relações pessoais, na justiça social ou na ética cotidiana. Ao viver conforme os princípios de Cristo, a igreja se torna um farol que guia, esclarece e transforma, mostrando que a verdadeira luz só é encontrada em Deus. A Bíblia descreve a igreja como um povo escolhido por Deus, separado para viver de acordo com sua vontade e refletir sua santidade no mundo. Em 1 Pedro 2, versículo 9, somos chamados de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, o que nos confere uma identidade única. A missão da igreja, portanto, não é apenas buscar a salvação individual, mas ser um reflexo vivo da transformação que ocorre no coração de cada crente. A santidade da igreja se manifesta no compromisso com a justiça, a compaixão e a verdade. Ao viver dessa maneira, a igreja testemunha para a sociedade que a verdadeira vida em Cristo é uma vida de separação do pecado e de dedicação ao serviço do próximo. A santidade é, assim, não só uma meta espiritual, mas um reflexo tangível da ação divina em nossa vida cotidiana. A grande comissão de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, é clara ao designar à igreja a missão de fazer discípulos de todas as nações. A responsabilidade de evangelizar não está restrita a um pequeno grupo, mas é um mandato que envolve todos os crentes. A igreja, como corpo de Cristo, deve ser a mensageira da salvação, levando a boa nova a todas as pessoas, independentemente de sua origem ou situação. O papel evangelístico da igreja vai além de pregar a palavra. É também um convite para viver em comunidade, experimentar a transformação espiritual e praticar o amor de Deus. Ao cumprir essa missão, a igreja contribui para a construção do reino de Deus na terra, trazendo esperança e reconciliação ao mundo. A Bíblia nos ensina que a igreja tem a responsabilidade de ser um agente de justiça social, refletindo o caráter de Deus em suas ações. Em Isaías 1, versículo 17, somos instruídos a aprender a fazer o bem, buscar a justiça, corrigir o opressor. O papel da igreja não é apenas pregar o evangelho, mas também atuar ativamente em questões sociais, buscando defender os marginalizados, os pobres e os que não têm voz. A mensagem de Cristo é uma mensagem de restauração, e a igreja, como seu corpo, deve ser um reflexo dessa restauração, trabalhando para superar as desigualdades e promover a equidade. Ao se envolver na luta por justiça, a igreja se torna uma expressão prática do amor de Deus, demonstrando que a fé em Cristo não é só para o coração, mas também para transformar realidades sociais. A igreja, conforme os ensinamentos de Jesus, deve ser uma comunidade de amor e solidariedade. No Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, Cristo nos manda amar uns aos outros da mesma forma como Ele nos amou, estabelecendo o amor como a principal característica dos seus discípulos. A igreja é chamada a viver em harmonia, oferecendo apoio emocional, espiritual e material aos seus membros e àqueles que estão fora dela. Esse amor não é apenas um sentimento, mas uma ação prática que se manifesta na ajuda aos necessitados, na hospitalidade aos estrangeiros e no cuidado com os marginalizados.
Ao ser uma comunidade de amor genuíno, a igreja reflete o caráter de Deus no mundo e cumpre sua missão de ser um testemunho vivo do amor de Cristo. A igreja tem o importante papel de ser a guardiã dos valores morais e espirituais revelados nas Escrituras. Em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, a Bíblia nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A igreja deve ser fiel na proclamação da palavra de Deus, mantendo-se firme nos princípios da moralidade divina, mesmo diante de uma sociedade que frequentemente distorce e relativiza a verdade. Sua missão é preservar e ensinar os valores que refletem a natureza de Deus, como a justiça, a misericórdia e a integridade, para que seus membros possam viver de forma honrada e servir de exemplo para os outros. Ao fazer isso, a igreja não apenas preserva sua própria fé, mas também oferece à sociedade uma base sólida e imutável para a ética e a moral. A igreja é chamada a viver em unidade, refletindo o corpo de Cristo na terra, onde cada membro tem um papel único e indispensável. Em 1 Coríntios 12, versículo 12, é ensinado que assim como o corpo é um e tem muitos membros, mas todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. A diversidade de dons, talentos e funções dentro da igreja não deve criar divisão, mas sim fortalecer o propósito comum de glorificar a Deus e edificar a igreja. Essa união não se limita à convivência interna, mas deve transbordar para a sociedade, mostrando ao mundo que, apesar das diferenças, é possível viver em harmonia e trabalhar em conjunto para um bem maior. A unidade da igreja se torna, assim, um testemunho poderoso do poder de Deus em transformar corações e superar qualquer barreira humana. A igreja, conforme os ensinamentos de Jesus, tem a responsabilidade de ser um refúgio espiritual para aqueles que estão cansados e aflitos. Em Mateus 11, versículo 28, Cristo faz um convite a todos que se encontram sobrecarregados. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em um mundo marcado pela ansiedade, pelo sofrimento e pelas pressões diárias, a igreja deve ser um local onde as pessoas encontrem paz e renovação espiritual. Através da oração, do consolo das Escrituras e do apoio mútuo, a igreja oferece alívio para as almas atormentadas. Seu papel é restaurar a esperança e fortalecer os corações, lembrando a todos que, em Cristo, há descanso e paz verdadeira, algo que o mundo não pode oferecer. A igreja, assim, não é apenas um lugar de culto, mas um porto seguro onde os crentes podem encontrar refúgio em Deus. A igreja é chamada a ser um reflexo da esperança eterna que temos em Cristo, cuja promessa de vida abundante e eterna é a âncora da nossa fé. Em Tito 2, versículo 13, somos exortados a aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A igreja, então, tem o papel de manter viva essa esperança, lembrando continuamente a seus membros de que a vida cristã não se resume às dificuldades e desafios do presente, mas se projeta para a eternidade. Ao fazer isso, a igreja oferece ao mundo uma perspectiva transcendente, que não é definida pelas circunstâncias temporais, mas pela certeza do retorno de Cristo e da plenitude da vida que Ele nos prometeu. A esperança cristã, portanto, se traduz não apenas em palavras, mas em ações que revelam o poder transformador da fé em Cristo. A igreja tem a missão de ser um testemunho visível do reino de Deus na terra, vivendo de acordo com os princípios eternos que regem esse reino. Em Mateus 6, versículo 10, Jesus nos ensina a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
A Igreja, como corpo de Cristo, deve refletir em sua vida diária a realidade do reino de Deus, onde a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo são características marcantes. Isso não significa que o reino de Deus esteja plenamente consumado, mas sim que a Igreja é chamada a viver e a promover seus valores, sendo uma amostra do que está por vir. Ao viver conforme a vontade de Deus, a Igreja aponta para um futuro glorioso, convidando o mundo a experimentar, já no presente, os frutos desse reino que se manifestará em sua plenitude no futuro. Ao refletirmos sobre o papel da Igreja na sociedade, somos convidados a considerar sua missão divina em um mundo que muitas vezes busca respostas em lugares vazios e passageiro. A Igreja, como corpo de Cristo, é chamada a ser luz, sal, esperança e justiça, refletindo a essência do reino de Deus e cumprindo a grande comissão de evangelizar e transformar corações. Através da sua unidade, do seu compromisso com a verdade e da prática do amor, a Igreja tem o poder de impactar vidas e remodelar a sociedade, mostrando ao mundo a beleza do Evangelho e a força da fé em Cristo. Que possamos ser fiéis a essa vocação e viver como verdadeiros representantes do reino eterno. Senhor, agradecemos pela Tua Igreja, pelo chamado que nos dá para ser luz e sal neste mundo. Que através de nossas ações e palavras possamos refletir a Tua glória e amor, transformando nossa sociedade para que ela se aproxime mais de Ti. Dá-nos sabedoria, força e coragem para cumprir nossa missão com fé e fidelidade, sempre buscando a Tua vontade em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.